Boa tarde, turma! E hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Estamos iniciando mais uma semana de estudo com a graça de Deus. Todo mundo bem, em paz, com saúde e com sua família, graças a Deus. Então hoje, todo mundo disposto, para mais um dia de aula. Eu daqui, você daí, juntos numa conexão para aprendermos um pouco mais, não é verdade? Então, hoje, nosso primeiro momento é sobre matemática. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 3. Vocês abram aí o capítulo 3 de vocês, na página 46, certo? E esse capítulo 3 vai falar sobre comércio e agricultura. Comércio, onde se comercializa mercadoria e agricultura, Boa parte de tudo que nós consumimos vem do campo. Inclusive, hoje, em nosso município, é dia de feira, Por conta da pandemia, temos aí hoje uma feira diferente, não é verdade? Então, aqui nesse capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre os produtos agrícolas e o comércio. Na hora das compras, você já se preocupou com as condições de trabalho de quem costura uma peça de roupa? Tipo, você vai comprar uma roupa. Você já pensou no trabalho que a pessoa tem para fazer essa roupa? Alguma vez já pensou em qual percentual do preço de um alimento vai para o agricultor? O agricultor que plantou, que arou a terra, que plantou, que regou, muitas vezes fez a irrigação, que cuida daquela plantação. Você sabe quanto de percentual de lucro vai para esse agricultor? Ou você escolheu um produto por ser feito de material reciclado? Se você respondeu sim a alguma questão, já conhece os princípios do comércio justo e solidário, certo? Então, vamos ver, comércio e agricultura, o que é que tem a ver com matemática? Inclusive, no capítulo anterior, nós vimos, sobre a horta, da horta comunitária, que eles cercaram o terreno, para plantar, certo? E aqui nós vamos ver a questão do comércio e agricultura. Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, 70% dos alimentos que consumimos vêm da agricultura familiar, ou seja, de pequenos agricultores. Para muitas famílias brasileiras da área rural, a agricultura familiar é tudo, pois vive no campo e o que produzem e vendem. Vejam só, gente. Vocês veem aqui, o homem do campo, o agricultor. Muitas famílias, gente, vivem da agricultura familiar. Aqui em Águas Belas mesmo, nós temos a Feira da Agricultura Familiar, que acontece uma vez por mês, Na primeira sexta-feira de cada mês sempre acontece a Feira da Agricultura Familiar. São famílias, que produzem esses alimentos e vendem na feira. Produtos orgânicos, gente, que são esses? Que não tem agrotóxico. São alimentos saudáveis cultivados em sua própria terra. E muitas famílias vivem dessa agricultura. Eles plantam, e vendem, e dessa venda é que eles tiram sustento para eles. Então, é muito importante o incentivo da agricultura local. Além de ser mais saudável, você está ajudando as pequenas famílias. Outra coisa, vocês podem perceber aqui, que 70% dos alimentos que nós consumimos, certo? Vem da agricultura. Então, ai de nós se não fosse o homem do campo, o agricultor para plantar, Tem época que o feijão está mais caro, tem época que o feijão está mais barato, então vai dessa questão da agricultura. O ano em que a agricultura é ruim, a seca é muito forte, então esses alimentos do campo custam mais caro, porque muitas vezes a safra se perde, dá mais trabalho, e quando o ano é bom de chuva, como esse ano, graças a Deus, começamos bem de chuva, vai ter mais alimento em nossa mesa e não vai custar tão caro para a gente, não é verdade? Então, temos que valorizar o trabalho do homem do campo. Aqui em Águas Belas tem várias famílias que vivem da agricultura familiar. Então, eles plantam, tiram o seu próprio sustento e ainda vendem. E o melhor, são produtos orgânicos, sem agrotóxico. Eles são bem mais saudáveis, certo? E aqui tem algumas perguntinhas, converse com o seu professor e colegas. Você já pensou nas questões apresentadas no texto? Veja, o homem do campo que planta teve todo o trabalho até a colheita. Será que o que é vendido, o lucro foi todo para ele? Muito pouco, gente. Porque às vezes ele planta, ele cuida, ele colhe e vende para uma outra pessoa, muitas vezes.
né? Então, os produtos agrícolas, né, quem planta ganha pouco. E o produto do comércio? Aquele produto que é industrializado, que passa pela fábrica, não é? Quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, você vê, às vezes você acha caro, mas a pessoa que vende aquela roupa, aquele calçado, ele tem que colocar em cima o preço da mercadoria que ele comprou, ele tem que colocar o preço da energia, do aluguel, se ele paga aluguel da loja, do funcionário, todas as despesas em cima daquele produto. Então, se ele compra por X, então ele bota mais X valor por cima, para que ele tenha algum lucro para pagar as suas despesas, não é verdade, gente? De acordo com as informações apresentadas, podemos afirmar que mais da metade dos alimentos que consumimos são produzidos pela agricultura familiar? Sim ou não? Com certeza, gente. Quando eu grifei aqui, ó, 70%. Se o todo é 100%, então 70% é mais da metade. Então, a maior parte do que nós consumimos vem da agricultura familiar. Frutas, verduras, né, legumes, tudo vem do campo, né, gente? Milhares, os números da agricultura. Então, nós vamos rever agora nesse capítulo 3, o que nós vimos, inclusive, no capítulo 1, que foi números e classes, as classes dos números, unidades, dezenas, centenas, milhar, milhão, bilhões, certo? Então, vamos lá, tem o Instituto Brasileiro de Estatística, IBGE, em 2017, realizou o censo agropecuário. Lembrando que o censo, gente, é responsável por contabilizar as pessoas, né, as condições que a população vive, que no caso, esse ano 2020, seria o censo esse ano, mas devido a essa pandemia, o censo foi adiado para o ano seguinte, tá? Então, esse censo agropecuário, florestal e agrícola, para conhecer as características agropecuárias, certo? Do Brasil e suas produções. Então, eu tenho aqui o resultado. Eu tenho os produtos, certo? Tenho os números de estabelecimentos e tem a quantidade produzida por toneladas. Por exemplo, alcachofra. Quantos estabelecimentos produz isso? 179 estabelecimentos. Quantas toneladas? 826. Então, você tem o produto, a quantidade de estabelecimento e a quantidade de toneladas, ok? Então, sobre essas tabelas, vocês vão responder agora qual o número de estabelecimentos de produção de rabanetes. Aí você vai lá, onde é que está rabanetes? Ah, tá aqui. Aí, como é que se lê esse número? Aí você vai o quê? Qual o número de estabelecimento de produção? Estabelecimento. Esse aqui, tá? Aí você vai olhar aqui, rabanete. Qual é o número e como é que se lê? Como é que faz? Você escreve aí, ó, por extenso, tá? Quantas toneladas de brócolis foi a produção de brócolis? Aí você vai olhar aqui, brócolis, e você vai olhar as toneladas, certo? A que se refere o número 24.300? Aí você vai procurar aqui na tabela, onde é que tem esse número 24.300? Se refere a quê? Número de estabelecimento? Quantidade de toneladas? De que produto? Olha aqui na tabelinha, tá, gente? Para representar todos os números dessa tabela em um quadro valor posicional, precisamos de quantas classes numéricas? Quais são elas? Ô tia, quais são as classes? Vamos lembrar? Nós temos unidade simples, nós temos milhar, milhão, bilhões. Até aí. Mas tem mais, tá? Se você analisar esses números aqui, qual é a maior ordem que eles vão ocupar? Milhar, milhão, bilhões. Aí você vai dizer, foi usado a classe unidade simples, milhar, milhão, bilhões. Foi usado trilhões? Aí você coloca aqui, certo? O número 1 na página seguinte tem assim. Escolha 6 números qualquer na tabela da página anterior. Então, você vai escolher 6 números desses aqui. Qualquer um desses aqui, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar nas linhas aqui. Escolheu 6? Muito bem, botar aqui 6, certo? Então, aqui, outra aqui, outra. Bota um aqui em cada linha, certo? 4, 5, 6. Colocou aqui 6 números? Ok. E escrever como são lidos. Como são lidos, como é, tia? Por extenso. Por exemplo, se você escolher o número... aqui o primeiro. 179. Aí você coloca aqui. 179. Como é que se escreve ele por extenso? 179, certo?
Outra coisa, se você considerar necessário, você vai colocar esse número aqui, ó, na tabela. Eita, 179. Então, eu vou aqui, ó, uma centena, 7 dezenas e 9 unidades. Certo? Entenderam? 6 números, você escolhe. Certo? Para o Aipó, apenas as quantidades em toneladas. Certo? Então, toneladas são 1.000 quilos aí, né? Produzidos em cada uma das regiões do país. Norte são 11, Nordeste 122, Sudeste 3.924, Sul 840, Sudeste 65. Determine o valor total da produção. O que é para fazer aqui? Você vai somar todos esses números aqui, da maneira que você quiser. Se você quer somar as primeiras dezenas, centenas, ou se quer somar tudo de uma vez, você escolhe, certo? A maneira que você vai somar aqui é você quem vai escolher, tá bom? Na página 50, Vitor usou uma estratégia. Como foi que ele fez para somar todos os números? Atenção, 5 números, é uma continha grandinha, né? Mas tem várias estratégias, como é vocês escolhem, tá? Então, o Vitor colocou todos os números aqui, como está lá, certas regiões, e ele decompôs. O que é decompor? É você dividir o número em pedaços menores, por cada, né, número. Por exemplo, o número 11, 10 mais 1. 122, 100 mais 20 mais 2. 3.924, 3.000 mais 900 mais 20 mais 4. 840, 800 mais 40. 75, 60 mais 5. Agora foi o que ele fez? Ó, eu tenho aqui a classe da milhar, botou aqui 3.000. Somo aqui as centenas, ó, 900 mais 100, 1.000. 800, 1.800. Ó. Aí depois ele fez 60 mais 40, que deu 100. 120, 140, 150. Aqui. E depois são as unidades. 1 mais 2, 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Então, ele somou milhares, centenas, certo? E unidades. As milhares deu 4.800. As centenas com as dezenas deu 162. E somando deu 4.962. A sua continha deu esse resultado? Se não deu, confira aí, tá? Vamos lá, resolva as adições de um modo semelhante ao que Vitor fez. Foi o que Vitor fez? Decompôs em partes menores. Então, você vai decompor aqui. 2.000, mais 300, mais 10, mais 12. 1.047. 1.000, mais 47. 310. 300, mais 10. Certo? E, no fim, você vai somar. Tanto a letra A como a letra B. Certo? 3.004. 3.000, mais 4. 244. 200, mais 40, mais 4. Certo? Muito bem. E aqui nós temos operações com ábaco, certo? Nós vamos começar aqui um pouquinho com decimais, tá certo? Só um minutinho. Bom, então nós temos aqui, vejam só, vamos começar com decimal. O que é decimal? Quem lembra? É o número que usa a vírgula. E para calcular com a vírgula, lembra da regra que a gente trabalhou em sala de aula? Vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos lá. Um trabalhador produziu, no ano anterior, 2 toneladas e 75 quilos, certo? De laranja. E aqui, 3 toneladas e 64 quilos, certo? De melancias. Vamos calcular o peso total. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o 2 unidades, certo? E 75, certo? Centésimos. 2 inteiros, 75 centésimos. Certo? São 2 toneladas e 75 unidades, tá certo? O segundo número são 3 unidades, certo? 3 toneladas e 64 unidades, ok? Então, o primeiro número foi colocado aqui. Bom, então aqui para calcular a adição dos decimais, nós temos aqui 2 inteiros e 75 centésimos, e 3 inteiros e 64 centésimos. Então, colocamos aqui o primeiro número, 2 unidades, 75 centésimos. Acrescentamos aí mais as 3 unidades e 64 centésimos, certo? Como não pode ficar mais de 10 em cada pino, a gente faz a troca.
A cada 10 décimos, vai uma unidade para a classe das unidades. Então, fazendo essa troca dos décimos para as unidades, nós ficamos aí com 6 unidades, 3 décimos e 9 centésimos. Então, fazendo a soma geral, deu 6 inteiros e 39 centésimos. Da mesma forma, você poderia fazer aqui no quadro valor de lugar. Lembrando, a unidade, a vírgula, que identifica a parte decimal, décimos e centésimos. Então, eu coloco aqui 2 inteiros e 75 centésimos, mais 3 inteiros e 64 centésimos, que somando tudo deu 6 inteiros e 39 centésimos. Lembrando sempre dessa regrinha, vírgula abaixo de vírgula. E agora, a sua vez, você vai somar 4 inteiros e 3 décimos, mais 2 inteiros e 81 centésimos. Você vai desenhar um quadro do valor posicional, que no caso é esse quadrinho aqui. Você vai desenhar aqui embaixo e fazer essa soma, ok? Na página seguinte, nós vamos fazer a subtração. Também usamos vírgula abaixo de vírgula, certo? E aqui nós temos no lado para representar 32 inteiros e 5 décimos aqui, 4 inteiros e 7 décimos, fazendo a subtração e a troca das casas decimais, que em cada pino só pode ficar 10, né? Assim, fazendo a troca de um para o outro, nós temos aí 27 inteiros e 8 décimos, que foi 32 inteiros e 5 décimos, menos 4 inteiros e 7 décimos, que deu 27 inteiros e 8 décimos, ok? Nós temos aqui o quadro do valor posicional, né, onde você usou aí a subtração com reserva, né? Então, a unidade vale 10 décimos, um décimo vale 10 centésimos. Por exemplo, quando você pensa na questão de real, um real, ele é igual a 100 centavos, né? Um real, que a unidade é o inteiro. Então, um real tem 100 centavos. E 10 centavos, né? São 10 centavozinhos, 10 moedinhas. Então, quando assim, uma unidade tem o quê? Vale 10 décimos. Um real são 10 vezes 10. Não é assim? Um décimo vale 10 centésimos. 10 centavinhos, certo? Então, agora é com você. Você vai desenhar de novo esse quadro aqui bonitinho, o quadro valor posicional. E você vai calcular essa operação aqui, ó. 15 inteiros e 3 décimos, menos 2 inteiros e 8 décimos, certo? Lembrando, ó, vírgula abaixo de vírgula, certo? É uma subtração normal, como você calcularia como as outras vezes. A diferença é que você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Esse é o diferencial. Mas a contigo você calcula normalmente, com reserva, pedindo desenho emprestado, tá certo? E aqui na nossa página 53, né, a última página vamos fazer, você tem para calcular as operações. Você vai calcular 2 inteiros e 5 décimos, 3 inteiros e 7 décimos, 2 inteiros mais 5 décimos, certo? Você arma a continha aqui e calcula. Ô tia, eu preciso fazer o quadro, valor posicional? Não, só se você quiser, tá certo? A letra B também é adição. E o número 2 você vai completar. Se é maior que ou menor que ou igual. Lembrando que, para saber quem é maior que e menor que, certo? Só para recordar aí, certo? Maior que e menor que, quando você bota um tracinho assim, ó, parecer um 4, é menor que. Botou um tracinho assim, parecer um 7, é maior que. Menor, parece um 4. Maior, parece um 7, tá? Então, vamos lá. Um inteiro é maior, é menor ou é igual a 2 décimos? 2 décimos é maior, menor ou igual a 22 centésimos. 8 décimos é maior, menor ou igual que 81 centésimos, certo? Você vai colocar maior que e menor que. 3. Somando-se 5 décimos com 2 décimos, quanto falta para completar uma unidade? Então, você vai somar aí 5 décimos com 2 décimos. Aí vai dar quanto? Tanto. Para ficar um inteiro, um real, quando é que falta? Aí você faz a continha aqui, tá? E no 4, qual é o valor de 12 inteiros e 3 décimos menos 3 inteiros e 7 décimos? Faz a continha e a frase, ok? Encerramos aqui na página 53, ok? Vamos responder
dúvidas, podem perguntar, tá certo?